Lembram da morte do delegado Ademir? Que ele estava ali no bairro Jardins, ele no final da tarde estava caminhando no Parque das Árvores com Alameda das Árvores, com um cachorro, um cachorrinho de estimação, e de repente apareceu um homem de moto e acabou matando o delegado. A promotoria, o Ministério Público, denuncia que está com dificuldades para ter acesso às novas provas que foram solicitadas à Polícia Judiciária, aliás, Polícia Civil. Por exemplo, imagens de circuito de segurança de condomínios próximos ao local do crime. Algumas diligências foram solicitadas há quase um ano. O Ministério Público teme que o andamento do processo seja prejudicado. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. A audiência marcada para o último dia 21 foi desmarcada porque as diligências pedidas pelo promotor Rogério Ferreira em agosto do ano passado ainda não foram atendidas. Nós estamos insistindo para que a polícia junte aos autos do processo elementos de prova que precisam agora compor o processo criminal, porque essas provas precisam ser judicializadas, apesar de várias determinações do Poder Judiciário. Até o presente momento, vários itens da prova ainda não foram anexados aos autos da ação penal. Sejam imagens de câmeras de vigilância, sejam provas de natureza documental, sejam provas de natureza técnica e que precisam estar ao crivo, chegar ao crivo do Ministério Público, da Defesa e do Poder Judiciário. E é preciso que a polícia tenha o bom senso, a sensibilidade de que sem esses elementos de prova, a ação penal não vai avançar. Segundo o promotor, o crime foi gravado em tempo real por câmeras de segurança dos condomínios da Redondeza. A polícia teve acesso a todas as imagens e ao inquérito policial foram anexados apenas registros das ruas do fundo onde aconteceu o crime, num total de 2 horas de gravação e apenas 19 segundos de uma única câmera frontal do condomínio. Nós temos 3 condomínios que puderam captar imagens que de uma forma ou de outra podem melhor esclarecer os fatos. A polícia mandou tão somente em abril desse ano as imagens referentes ao condomínio da vítima. Entretanto, ainda não recebemos as imagens do condomínio Alameda Verdejar e do condomínio Terra Brasília, que a polícia teve acesso na noite dos fatos. Além disso, o promotor Rogério Ferreira destaca que as testemunhas que viram o fato não foram ouvidas e a localização do suspeito que estava numa moto e o ângulo em que aconteceu o disparo contra o delegado permanecem sem clareza de informações. Nas imagens que já tivemos acesso, verificamos que poderia ter sido localizadas outras pessoas que talvez tivesse algo mais a contribuir para o esclarecimento. Essas imagens poderão nos permitir uma melhor análise tanto no que diz respeito à mecânica do crime, quanto no que diz respeito a possíveis reações que a vítima pode ter tido na hora do crime. O delegado Ademir Melo foi morto no dia 18 de julho do ano passado, quando passeava com o cachorro dele na rua do condomínio onde morava, na Alameda das Árvores. Segundo testemunha, o suspeito, que estava numa moto, efetuou 3 disparos. Cerca de um mês depois da ação criminosa, um homem foi preso no bairro Soledade e alegou legítima defesa. Além das queixas da promotoria em relação à dificuldade de ter acesso às provas do processo, a família do delegado Ademir Melo fala sobre um conflito de interesses com a viúva e promotora Caroline Leão Nogueira. O advogado, que foi constituído por ela, não nos representa, porque ele acredita que tenha sido latrocínio e a família não acredita. Então, o que a gente quer, é uma investigação, é o direito de se ter uma investigação mais aprofundada. Nosso advogado, ele não acredita em crime de latrocínio, analisando de forma mais cuidadosa o processo, acredita em crime de mando, mas não sabemos a motivação ainda. Ainda muito sentida, a irmã do delegado Ademir Melo faz um apelo ao secretário de Segurança Pública, já que o irmão dela era integrante da SSP e contribuiu muito para esse estado. Nós estamos aqui clamando, pedindo a todos, principalmente ao secretário de Segurança Pública, que contribua com o processo. Porque nós não estamos mais aguentando tanto sofrimento.
Bom, 6h49, o advogado da viúva, doutor Alonso Campos, informou que foi contratado por sua cliente para atuar como assistente de acusação no processo penal, conforme decisão do Tribunal de Justiça. Ele disse que não há conflito de interesse, que ainda está sendo apurada a motivação do crime. Segundo Alonso Campos, o acusado foi indiciado pela polícia por latrocínio, mas que somente a conclusão do trâmite do processo é que será possível definir, com a conclusão, é que será possível definir se foi latrocínio ou se foi homicídio. Já a Secretaria da Segurança Pública informou que as provas técnicas produzidas no inquérito foram devidamente encaminhadas ao Ministério Público. O delegado Jonatas Evangelista disse que todas as imagens que foram importantes na investigação durante o inquérito policial foram enviadas. Quanto às novas diligências, o delegado responsável pelo caso irá responder às solicitações feitas pelo promotor de justiça. Já disse aqui, vou repetir. Promotor de justiça, Dr. Rogério Ferreira, é um dos mais preparados, é um dos mais experientes promotores, sobretudo na apuração criminal, no júri, responsável por ter participado da apuração e do júri dos crimes de maior polêmica nos últimos anos no estado de Sergipe. Então, o doutor Rogério é danadinho e ele está percebendo alguma coisa que não está ainda devidamente clara, mas ele vai chegar lá.